Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Professor Yoshi de Ciências, mais uma vez aqui da Escola Sabedoria Júnior, trazendo para vocês mais uma aulinha semanal de ciências. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, pessoal. Professor, eu estou bem, mas eu não sei ainda do que se trata essa aula. Calma aí, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos falar, pessoal, sobre a puberdade. Pois é, essa que é uma etapa de mudanças na nossa vida, certo? É caracterizado então por um período ali relativamente conturbado e delicado ali, certo? Então vai ser uma aulinha mais direta, mais séria e eu estarei dividindo em duas partes, ok? Beleza? Então essa é a parte 1 que eu vou estar lançando essa semana e a parte 2 fica para a semaninha que vem da nossa aula de ciências, beleza? Lembrando que essa aqui é uma aula voltada para o ensino fundamental do quinto ano, onde eu utilizo primordialmente ali o material de vocês que é do sistema de ensino da Anglo, começando então o nosso caderno 4, o último bimestre do ano de 2020, beleza? Vamos lá então, sem enrolar muito para nossa aula, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, trago aqui para vocês, certo? Estamos agora no módulo 15, beleza? E vamos falar sobre a puberdade, certo? O módulo inicia na página 297 de vocês, do caderno de vocês, com essa tirinha aqui, beleza? Vamos dar uma ampliada já aqui e a gente já vai ver aqui. Professor, beleza, mas o que é a puberdade mesmo? Certo. O que acontece? Primeira coisa, vamos pegar aqui, ó, essa gravurinha aqui e vamos dar uma ampliada para dar uma lida aqui, ó. Não podemos confundir a puberdade com a adolescência, tá, pessoal? Embora sejam processos que podem, muitas vezes, ocorrer em épocas simultâneas ali, em torno ali dos 9, 10, 11 anos de idade, mais ou menos, tá? Claro, isso vai mudar de pessoa para pessoa, tá, pessoal? Então, alguns entram na puberdade mais cedo, mais precocemente, como a gente fala, outros, né, outras pessoas, acabam levando um pouquinho mais de tempo, certo? Então, não se preocupem, cada um tem o seu tempo, tá? E enquanto a puberdade representa o amadurecimento biológico, a adolescência diz respeito a essas mudanças ali comportamentais e psicológicas do ser humano. Beleza? Então, para resumir, o que acontece? Na puberdade, é caracterizado então como o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, beleza? Já vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o início da fase reprodutiva. Essa aqui que é basicamente a etapa da puberdade, certo? Então, puberdade, pessoal, é basicamente o início da fase reprodutiva ali, beleza? É a transição, o período ali, certo? De transição da idade ali, da vida, o momento da vida de criança para adulto, certo? Beleza. E quanto à tirinha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos esses quadrinhos aqui, certo? Vamos dar uma lida aqui, ó. Nossa, até ontem eu era uma criança. É o menino falando. Agora, de repente, falo e a minha voz parece a voz de outra pessoa. Ele não está nem reconhecendo a própria voz. Ó. Olha o meu corpo e parece o corpo de outra pessoa. E ainda acordei com mais 3 espinhas e 4 fiapos de barba. Ninguém vai me reconhecer desse jeito. Chega, Júnior, vai se atrasar. Nem a minha própria mãe. Até ontem ela me chamava de Juninho. Pois é, pessoal. O que acontece? A puberdade é isso mesmo. É um período ali, tá? Confuso para o pré-adolescente e é conhecido como esse momento ali de desenvolvimento da maturidade sexual, ou seja, da transição entre a infância e a fase adulta ali. E ela não vem como na forma da tirinha, tá? Mas sim através de diversos fatores, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, quais são eles? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a fase de crescimento. A hipófise que eu tenho aqui, trago para vocês, lembra da hipófise, a glândulazinha que fica lá no cérebro? Pois é, que é a glândula também chamada de glândula pituitária, né? Ela vai ser responsável por produzir o hormônio de crescimento, tá? Que é o hormônio que faz a gente crescer, certo? A gente chama de hormônio GH, ou somatotrófico. Vai promover esse desenvolvimento da massa muscular e o alongamento dos ossos. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Lembrem, lá naquela aula, puxem da memória de vocês, lá da aula de sistema muscular e cuidar dos ossos e tudo mais,
que eu falo para vocês sobre o estirão de crescimento, que é aquela fase que é um intenso aumento da estatura e geralmente acontece primeiro nas meninas e depois nos meninos? Pois é. Então, isso se deve também ao hormônio de crescimento, certo? Ou GH. A puberdade ela dura em média ali, tá? Em média, 4 anos, tanto para as meninas quanto para os meninos, tá, pessoal? Beleza, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Seguindo, ó, os ossos eles apresentam uma estrutura rígida e são compostos de tecidos vivos que mudam constantemente, com intensa atividade em contínuo processo de substituição. O que acontece aqui, ó? Prestem atenção aqui no osso infantil, tá? Que é o osso de criança ali, certo? Existe uma cartilagemzinha aqui, ó, que é a cartilagem de crescimento, que é a região onde se vai se dar esse crescimento, certo? A ponta do osso nós chamamos de epífise, beleza? E o que acontece? Essa cartilagemzinha ela vai se deteriorando conforme a gente vai crescendo e vai aumentando o tamanho do osso, beleza? Epífise seria a ponta do osso, diáfise seria o restante do osso ali, beleza? Notem que há diferença entre o osso de uma criança, o osso infantil, e o osso adulto que nós chamamos, que não tem mais essa cartilagem de crescimento. Por quê? Porque já cresceu. Faz sentido, né? Então, o crescimento se dá nessa áreazinha aqui da epífise durante a puberdade, beleza? O que mais? O que isso significa? Que eles são formados por células permanentemente renovadas. Durante a infância e adolescência, forma-se muito mais osso e o esqueleto cresce em tamanho e densidade. Professor, mas continua crescendo para o resto da vida? Não. Chega um momento, depois da puberdade e tudo mais, que para de crescer e estabiliza ali, certo? Então, estirão de crescimento ocorre normalmente antes nas meninas, beleza? Então, é bem comum ali. Meninas e meninos ali da mesma idade, geralmente as meninas acabam inicialmente ali, né, crescendo mais rápido, beleza? E depois dá uma estabilizada e os meninos continuam crescendo mais um pouco, beleza? Claro, pessoal, existem vários fatores que vai influenciar na altura de cada pessoa, tá? A genética é um fator desses que a gente chama. Sabe quando fala, puxou o pai, puxou a mãe, puxou o tio? Pois é, às vezes o pai, às vezes a mãe são baixinhos ou altos e isso vai influenciar também no crescimento ali de vocês, beleza? Então uma pessoa pode ali estabilizar com 1,40 m, 1,60 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m e por aí vai. Vai depender de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que crescem mais e pessoas que crescem menos, beleza? Prosseguindo. Tempo de mudanças. Vamos ver primeiro nas meninas como que ocorre a puberdade. O que acontece, pessoal? Na puberdade feminina, observa-se modificações no corpo ali, né, da menina, que a prepara para a fase adulta e a reprodução, consequentemente, tá? Dentre os principais eventos relacionados com a puberdade feminina, destacam-se, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, os principais. A aceleração da velocidade de crescimento, ou seja, o que eu acabei de falar, né, para vocês, a menina vai ter aquele estirão de crescimento, geralmente mais cedo do que os meninos, certo? Aumento da secreção de hormônios sexuais. Nas mulheres observa-se uma maior concentração ali do estrogênio e progesterona. Não se preocupem em estar gravando o nome desses hormônios no momento, tá, pessoal? A gente vai ter uma aula somente falando sobre sistema reprodutor e reprodução também, tá? Depois, surgimento dos brotos mamários e desenvolvimento posterior dos seios, ok? Beleza? O que mais? Aumento do acúmulo de gordura no quadril, nádegas e coxas. Prosseguindo, surgimento dos pelos púbicos, tá? Não é públicos, é púbicos. E também, né, uma outra etapa, outro evento ali bem característico, que é a menarca, tá? Que é o primeiro fluxo menstrual, beleza? Então, não se preocupem, meninas, eu vou estar ali explicando para vocês numa aula específica falando sobre isso, beleza?
e nos meninos. Vamos ver agora aqui a puberdade masculina, como que funciona. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na puberdade masculina, pessoal, também terão mudanças no corpo ali do menino, tá? O mesmo princípio, preparar para a fase reprodutiva e vida adulta, certo? Porém, algumas características corpóreas observadas são diferentes. Vamos dar uma olhadinha quais são? Vamos lá. Aceleração da velocidade do crescimento também, tá? Aumento da secreção dos hormônios sexuais. No caso do homem, uma maior quantidade de testosterona, é outro hormônio, tá, pessoal? Aumento do volume do testículo também. A pele escrotal, ela torna-se avermelhada e apresenta modificação na textura. Há também o aumento do pênis, em comprimento e diâmetro, surgimento dos pelos púbicos e faciais, barba, bigode, tá? Aumento da massa muscular também, tá? O menino começa a ficar mais fortinho. E alterações na voz, a voz atinge um timbre mais grave, tá? E claro, isso vai mudar também de pessoa para pessoa, certo? Alguns meninos acabam ficando ali com a voz menos grave do que outros, mesmo depois ali da puberdade, até mesmo na fase adulta. Vocês podem perceber que existem homens ali que possuem ali um tom de voz mais agudo, mais fino, tá? Mais fininho assim, falando fininho, e outros que têm já um tom ali mais grave, certo? Beleza, prosseguindo, professor. Resumo, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha aqui para ajudar aqui na anotação de vocês, certo? Meninas e meninos. Então, existem algumas coisas em comum durante o período da puberdade, tá, pessoal? Nas meninas, tanto nas meninas quanto nos meninos, há o aparecimento de espinhas no rosto e isso também vai ali mudar muito, ali vai ser relativo, tá? Existem pessoas que vão ter mais espinhas no rosto, outras que não, vai depender ali da pele da pessoa, se é mais oleosa ou não. No caso das meninas, tem o desenvolvimento dos seios ali, dos meninos, crescimento de pelos na região dos órgãos genitais, nas axilas, no peito, no rosto, nas pernas e nos braços. As meninas o corpo ganha forma mais arredondada, certo? Há também o surgimento de pelos ali nas axilas e na região dos órgãos genitais também nas meninas. Nos meninos, o suor se modifica, ficando com um odor mais acentuado, tá? Nas meninas, mesma coisa, certo? Já já eu falo um pouco mais sobre isso. E nas meninas ocorre o amadurecimento dos óvulos e a primeira menstruação, tá? Isso eu vou estar dando mais destaque, falando um pouco mais sobre isso na aula sobre reprodução, na aula sobre os órgãos ali do sistema reprodutor. E também, por fim, aqui dos meninos, na tabelinha, o cabelo pode ficar mais oleoso ou com caspa também, beleza? Vamos seguindo aqui, pessoal. Órgãos e hormônios sexuais. Só para vocês conhecerem um pouquinho aqui, tá? E se familiarizarem. No caso dos meninos, os testículos produzem o hormônio testosterona, beleza? Então, tem o pênis, bexiga aqui, certo? Os ureteres, lembra lá da aula de sistema urinário, né? Ou excretor. E aqui, ó, as bolinhas que são os testículos, beleza? Eles que vão produzir esse hormôniozinho aqui chamado testosterona. E esse hormônio que vai dar muitas dessas características, como pelos faciais, como aumento da massa muscular, beleza? A voz ficar mais grave e tudo mais. É graças a esse hormôniozinho aqui, tá, pessoal? Beleza, meninos? Beleza? Que é a testosterona. E nas meninas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os ovários começam a produzir os hormônios estrogênio e progesterona. Nossa, professor, que nome difícil, né? Pois é, pessoal, existem mais outros hormônios, certo? Mas esses são os principais aqui, beleza? Então, no caso das meninas, tem o órgão genital, vagina, útero, beleza? E os ovários aqui, ó, eles vão produzir os óvulos também, certo? Ou ovócitos, que nós chamamos, que é o gameta feminino ali para a reprodução, beleza? Fiquem tranquilas, meninas. A gente vai se aprofundar ainda nesse assunto numa aula futura, beleza? Então, basicamente é só para vocês estarem se familiarizando e conhecendo melhor, tá? Os hormônios, os órgãos e tudo mais. Mas vai ter uma aula específica falando sobre isso. Uma outra informação importante, ó, a ação desses hormônios desencadeia várias mudanças no corpo, inclusive a alteração na voz, beleza? E falando em alteração de voz, né, mudança da voz ali, ó,
Na laringe, pessoal, há duas dobras de tecido chamadas pregas vocais ou cordas vocais. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então nós temos aqui o sistema respiratório, beleza? Lembra da laringe aqui, ó? O caninho? Pois é, se a gente pegar essa parte aqui e ampliar, ó, a gente vai ver o que são as cordas vocais aqui, ó. Elas fecham a laringe e com isso o ar sai dos pulmões, é forçado a passar por entre as pregas, fazendo-as vibrar e produzir o som. Então é através aqui dessas cordas vocais que nós emitimos o som e falamos. No caso ali, depois da puberdade, essa musculatura aqui pode vir a se desenvolver e ficar mais forte. E é isso que caracteriza ali a voz mais grave, beleza? Então, transformado pelos movimentos de várias estruturas, como a boca, a língua e os lábios, o som dá origem à nossa fala, beleza? Então, é através dessa abertura e fechamento aqui das cordas vocais que nós conseguimos emitir um som e falamos. Beleza, pessoal? Beleza. Além da mudança na voz, existem mais mudanças também, tá? Por exemplo, mudanças na pele. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Durante a puberdade, várias mudanças ocorrerão ali, tanto na epiderme quanto na derme, tá? Na epiderme, que é a camada mais externa, lembra dela? O suor ali, durante a transpiração, poderá apresentar um odor mais acentuado. Quando se é criança, esse suor não tem um cheiro tão acentuado assim, mas durante a puberdade e vida adulta também passa-se a ter ali um odor mais característico ali, certo? Por isso, para evitar ali odores desagradáveis, os cuidados com a higiene devem ser redobrados. Tomar banho, é óbvio, né? Lavar bem as axilas durante o banho ali com água e sabonete e passar a usar desodorante. Tem pessoas que não usam e aí ficam com um cheiro bem forte e desagradável também. O que mais, professor? Bom, também na derme, tá? Existem as glândulas sebáceas, que são glândulas de gordura. Essa gordura ou o óleo vai lubrificar tanto os pelos ali quanto a nossa pele. Existem pessoas que possuem a pele muito oleosa e outras que possuem a pele menos oleosa, tá? Essa lubrificação é importante ali, por quê? Porque hidrata e protege a nossa pele, tá, pessoal? Ela tem uma função de proteção, certo? Beleza? Só que na puberdade, o que acontece? A pele pode ficar aí mais oleosa que o normal e podem surgir as tão temidas acnes, né? Os cravos, as espinhas ali, certo? Que basicamente é uma infecção ali, são infecções causadas por bactérias ali, ou a própria glândulazinha sebácea pode ficar entupida ali e pode causar essas espinhas, que daí no local pode ter inflamação, dá uma dorzinha ali bem desagradável, tá? Então, adolescentes geralmente possuem ali a pele com muita espinha. Novamente, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que têm poucas espinhas durante a puberdade, a adolescência, e outras que ficam com o rosto ali cheio de espinhas, certo? E existem vários tipos de tratamentos também para as espinhas, tá, pessoal? Então é importante também, quando é demais, pode ser necessário procurar ali um médico, que é um dermatologista que nós chamamos, beleza? Geralmente ali é na região da testa, das bochechas e do nariz, certo? O que mais, professor? Bom, no caso dos meninos, né, a barba, né? Folículos capilares ali, são os folículos ali, os pelinhos do rosto, começa ali com aqueles bigodinhos e depois ali da puberdade, ali já na fase adulta, podemos chegar a essa barba de lenhador aí, né? Beleza. Além disso, também pelos nos órgãos genitais ali e nas axilas, beleza? Professor, o que é axila? Debaixo do braço, famoso sovaco que a gente chama. Beleza? Mantendo a pele limpa. A apostila de vocês, pessoal, traz também aqui algumas dicasinhas, tá? Evitar banhos muito quentes e demorados, isso pode ser prejudicial, além de desperdiçar água, tá? Vai tirar essa oleosidade ali em excesso ali, certo? E aí a pele pode ficar ali ressecada e desprotegida. Lembrem do que eu sempre falo, né? Tudo em excesso faz mal, inclusive ele ficar muito tempo no banho, certo? Lave o rosto com sabonete neutro regularmente para eliminar as sujeiras que se acumulam na pele também durante o dia. Não cutuque e nem esprema nenhuma acne ou espinha,
isso pode agravar a infecção, pessoal, certo? É sério isso. Eu sei que dá uma agonia, eu sei que esteticamente falando é uma coisa desagradável. Ai meu Deus, professor, mas eu vou ficar com aquela espinha no meu nariz. Depois de um tempo ela vai embora, pessoal, certo? Não precisam entrar em pânico. Se a quantidade de acne for grande, como eu já disse, pode procurar ali então um médico, que é o dermatologista, que é o médico da pele, beleza? E aí ele vai indicar um tratamento ali com um sabonete especial e tudo mais, certo? E o pomo de Adão, professor, o que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nos homens, na parte da frente da garganta, certo? É possível ver uma saliência, tá aqui, ó. Temos aqui a laringe, beleza? São essas cartilagenzinhas, né? A laringe é uma cartilagem, certo? E o que acontece? No caso dos meninos, dos homens, pela ação da testosterona, essa laringe, ela cresce e ela se inclina. Então, essa parte da laringe aqui acaba ficando mais destacada e é possível visualizar, então, nos homens, ok? Por quê? Por conta do hormônio testosterona, como eu já disse para vocês, certo? Professor, mas vai dar de ver em todos os homens? Não necessariamente em todos os homens, tá? Depende ali, se for um homem muito cheinho, fofinho, ou obeso mesmo, né? Se tiver muita gordura aqui, não vai dar de visualizar, tá? Mas, no geral, isso é bem típico mesmo dos homens. E, claro, pessoal, uma coisa que vale a pena destacar aqui, a produção de hormônio vai mudar também de pessoa para pessoa. Tem pessoas que produzem muita testosterona, certo? Professor, mas a testosterona é somente para homem? Não, pessoal, aí é que tá. Meninas também podem produzir testosterona, só que em menor quantidade, tá? Do que nos meninos, geralmente, beleza? Então, vocês podem notar, existem homens ali mais peludos do que outros, com mais barba ou com menos, com a voz mais grave ou com a voz mais aguda. Isso vai depender ali da produção de testosterona de pessoa para pessoa, beleza? Importante, importantíssimo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Seguinte, pessoal. A puberdade, ela é uma fase da vida que marca justamente esse momento de passagem da vida infantil para a adulta, que é o momento que vocês estão passando, tá? Neste exato momento. E vai durar ainda mais um tempo, certo? É uma parte natural ali. Por mais constrangedor que possa soar, falar ou ouvir ali sobre órgãos reprodutores, eles também fazem parte do nosso corpo, certo? Assim como os demais sistemas estudados. Então nós já estudamos sistema digestório, respiratório, circulatório e tudo mais. Pois é, existe também o sistema reprodutor, beleza? E é por isso que primeiro eu dividi a aula em duas partes e estamos falando primeiro sobre a puberdade, beleza? Beleza. É importante conhecer o seu próprio corpo, pessoal, e levamos anos para isso realmente conhecer, para a gente realmente conhecer de fato como que é o nosso corpo. E entendendo como que o nosso corpo funciona, por sua vez, nós temos uma vida ali mais saudável, mais leve, mais feliz, ok? E por fim, pessoal, e não menos importante, não tenham vergonha de conversar sobre esse assunto com seus pais e familiares. Não pode se ter vergonha. As pessoas mais velhas, pessoal, lembrem, as pessoas mais velhas, elas possuem experiência de vida e isso pode ser sempre bem-vindo ali para nós, esses conselhos dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais. Então é muito importante, não tenham vergonha de perguntar, beleza? Ok. Pessoal, é isso, eu vou encerrando a aula por aqui, como ela é dividida em duas partes, tá? Trago aqui para vocês também algumas referências e links, caso vocês queiram acessar, eu vou estar deixando ali na descrição do vídeo. Professor, não vai ter deveres essa aula? Não, essa aula não, beleza? É só para vocês, então, terem a introdução ali da parte ali de puberdade e sistema reprodutor e tudo mais, hormônios sexuais e tudo mais. A gente ainda vai se aprofundar sobre isso. A próxima aula vai ser uma aula mais focada em exercícios, beleza? Combinado? Se gostou do vídeo, pessoal, peço mais uma vez, como sempre, deixem um likezinho, comentem também, podem compartilhar aí se quiserem aí com alguém, algum conhecido que se interesse e goste de ciências, beleza? Dá muito trabalho montar essas aulas. E o like, pelo menos, é uma forma de eu saber que vocês estão gostando ou não, né? Das minhas aulas. Eu espero de coração que sim, certo? Para valorizar o trabalho do professor aqui,
ok? Turma, é isso. Até a próxima aula, então, uma aula que vai ser mais voltada em exercícios. E a gente vai dar continuidade ainda sobre esse assunto no caderno 4 da apostila de vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima aula, galera. Fui! Tchau!